Os vizinhos compravam salgados toda semana. Achavam que estavam ajudando uma família humilde a pagar os remédios. Ninguém sabia o que havia dentro. E quando a polícia chegou àquela casa em Garanhuns, Pernambuco, o que encontraram mudou para sempre quem trabalhou naquele caso. Garanhuns é uma cidade de médio porte no agreste pernambucano. Conhecida pelo clima ameno, pelo festival de inverno e por ser a cidade natal do Lula. Uma cidade comum, de pessoas comuns. Numa das ruas daquele bairro tranquilo, havia uma casa onde morava um trio em comum. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, sua esposa Isabel Cristina e a amante do casal, Bruna Cristina Oliveira. Viviam juntos num arranjo que os vizinhos achavam estranho, mas ninguém questionava muito. Isabel vendia salgados pela vizinhança. Empadas, coxinhas, sempre com o mesmo argumento. Precisavam do dinheiro para remédios controlados. O pessoal comprava por pena, por solidariedade. O que ninguém imaginava era o que havia dentro daqueles salgados. Jorge Negromonte nasceu em 1961, filho de imigrantes portugueses. Sua trajetória era marcada por episódios perturbadores desde muito cedo. Ainda adolescente, foi indiciado pela morte de um jovem de 17 anos, mas foi absolvido por falta de provas. Mais tarde, tentou atentar contra a própria mãe idosa e desviou 80 mil dela, dinheiro que usou para comprar a casa onde os crimes ocorreram. Na própria recepção do seu casamento com Isabel, teve um surto e ameaçou os convidados com uma faca. Era professor de academia, escrevia textos filosóficos e se apresentava como um homem espiritualizado. Mas nos fundos da mente de Jorge havia uma construção delirante que ele desenvolveu ao longo de anos e que eventualmente deu nome a uma seita. Jorge, Isabel e Bruna formavam uma organização que chamavam de O Cartel. A premissa era o seguinte: o mundo estava superpopuloso e corrompido. Era preciso purificá-lo, e eles haviam sido escolhidos para essa missão. As vítimas seriam sempre mulheres, pois Jorge e as duas acreditavam que elas carregavam úteros malditos, responsáveis pelo mal do mundo. Cada ato criminoso representaria um elemento da natureza: ar, terra, água e fogo. 4 eventos encerrariam o ciclo e abririam, segundo Jorge, um portal para o paraíso. A ingestão da carne das vítimas fazia parte do ritual de purificação. Jorge documentou tudo. Escreveu um livro registrado em cartório antes da prisão, intitulado Revelações de um Esquizofrênico, onde relatava alucinações desde a infância e visões de uma figura feminina que o seguia pelas ruas à noite. Ele não escondia o que pensava, ele registrava. Ninguém leu antes que fosse tarde demais. Em 2008, no bairro Rio Doce, em Olinda, o trio agiu pela primeira vez. Jéssica Camila da Silva Pereira tinha 17 anos e era mãe de uma criança de apenas 1 ano de idade. Foi atraída sob o pretexto de uma oferta de trabalho e não retornou. O que aconteceu com Jéssica seguiu o ritual que Jorge havia planejado. Após o evento trágico, sua carne foi consumida pelo trio ao longo de dias. A filha de Jéssica, um bebê de 1 ano, passou a ser criada dentro da mesma casa. Jorge chegou a adotá-la legalmente. A menina cresceu sem saber que os adultos ao seu redor eram responsáveis pelo desaparecimento da própria mãe. Hoje, já adulta, ela tenta na justiça retirar do próprio registro o sobrenome de Jorge Negromonte. 4 anos depois, em 2012, o trio voltou a agir, dessa vez em Garanhuns. Gisele Helena da Silva, de 31 anos, foi abordada por Isabel com um convite para conhecer a palavra de Deus na residência do grupo. Ao chegar, foi surpreendida por Jorge. Depois do ato criminoso, foi levada ao banheiro da casa, onde os procedimentos do ritual foram realizados. As partes aproveitadas foram armazenadas no freezer. Alexandra da Silva Falcão tinha 20 anos quando Bruna a abordou com uma oferta de emprego como babá.
A história que contaram era simples, convincente. Alexandra aceitou ir até a casa conhecer a criança. O desfecho foi idêntico ao de Gisele. O que não havia sido consumido pelo trio foi transformado em salgados, empadas e coxinhas, vendidos pelos vizinhos do bairro nas semanas seguintes. Uma vizinha relatou à polícia que havia comprado os salgados regularmente. Disse que Isabel os vendia como opção light de frango, que tinha um sabor um pouco salgado, mas nada que chamasse atenção, que comprava por pena, para ajudar a família. Dias após o desaparecimento de Gisele, sua família recebeu a fatura de um cartão de crédito com compras realizadas em Garanhuns. A pista levou a polícia até a casa do trio. Quando os investigadores chegaram, havia uma criança pequena no local. Assustada com a movimentação, ela apontou para o quintal. Foi lá que os corpos de Gisele e Alexandra foram encontrados, enterrados. Dentro da casa, os policiais encontraram o freezer, o diário de Jorge e filmagens caseiras que o trio havia produzido, documentando os rituais. Após a prisão dos três, vizinhos tomados pela revolta atearam fogo na casa. Mesmo assim, os investigadores conseguiram resgatar material suficiente para a instrução do processo. O julgamento pelo caso de Jéssica aconteceu em novembro de 2014, após mais de 20 horas de sessão. Pela morte de Gisele e Alexandra, o trio foi julgado em 2018. As penas: Jorge Negromonte, 71 anos de restrição de liberdade, Bruna Cristina, 71 anos e 10 meses, e Isabel Cristina, 68 anos. Jorge foi diagnosticado com esquizofrenia e encaminhado para tratamento psiquiátrico, onde permanece até hoje. Isabel e Bruna cumprem pena na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, a mesma unidade onde Deolane Bezerra ficou detida em 2024, o que reacendeu o interesse pelo caso nas redes sociais. A quarta vítima, planejada pelo trio, nunca chegou a ser identificada. O trio foi preso antes de completar o ciclo do ritual, mas a polícia levanta até hoje a suspeita de que Jorge possa ter deixado rastros em outras cidades do Nordeste onde morou, sem que esses casos tenham sido formalmente conectados. Os vizinhos de Garanhuns conviveram com esse trio por anos. Compravam os salgados, trocavam bom dia, não tinha motivo para desconfiar. O que torna esse caso diferente de praticamente qualquer outro na história criminal brasileira não é apenas a natureza dos eventos, é a documentação. Jorge escreveu sobre tudo, registrou em cartório, filmou os rituais e deixou um diário. Ele não tinha medo de ser descoberto, tinha certeza de que estava cumprindo uma missão. E a filha da primeira vítima, criada dentro daquela casa, carregando o sobrenome do responsável pelo desaparecimento da própria mãe, ainda hoje tenta, na justiça, apagar essa parte da sua história. Às vezes, o monstro não mora debaixo da cama. Ele vende salgado na porta da sua casa.